Muito boa noite, queridos amigos da Sociedade Espírita Estrada de Damasco. Que bom revê-los mais uma vez aqui no nosso encontro, né, semanal. A gente já se viu pessoalmente na quarta-feira e muito bom revê-los aqui também no modo virtual. Nosso estudo, então, né, continua com o Livro dos Espíritos. Hoje, o nosso amigo André Luiz Silva vai falar do capítulo 4, né, do princípio vital. Nas questões de 60 a 67, né, vai falar de seres orgânicos e inorgânicos. Então, sejam todos muito bem-vindos, Papai do Céu nos ilumine, né, que os nossos amigos espirituais possam intuí-lo, estejam conosco. Nós vamos, então, ouvir uma canção de harmonização e, em seguida, faremos a nossa prece. Luzes da luz, segue
Vamos então elevar o nosso pensamento, né, ao nosso Mestre Jesus, porque estamos gratos, Senhor, por mais essa oportunidade. Tu que és o nosso roteiro, nosso guia e modelo, Senhor. Nós continuamos com a vontade, já despertamos para essa vontade de seguir, Senhor, de te seguir. Sabemos que ainda temos a dificuldade, que ainda tropeçamos no caminho, mas somos persistentes. Estamos aqui renovando a nossa vontade. Fique conosco, pedimos auxílio aos nossos amigos espirituais que nos ajudam no dia a dia, que nos dão a mão, que nos dão força e que nós também temos que agradecer. Agradecemos também aos nossos companheiros do dia a dia, aos nossos amigos, aos nossos companheiros de trabalho, aos nossos familiares, porque é nessa lida que nós conseguimos alcançar os nossos objetivos de melhoramento. Não vai ser diferente disso, Senhor. Então, que nosso amanhã seja melhor, que nós sejamos melhores do que fomos hoje. Muito obrigada mais uma vez por essa oportunidade, por essa casa que nos acolhe, ainda que virtualmente, né? Há tantos anos. Fique conosco, Senhor, intua o nosso amigo André Luiz para nos esclarecer nesse estudo da noite. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E é isso, meus amigos, nós vamos iniciar mais um estudo da nossa noite. André, amigo, é com você. Que Deus possa nos abençoar nesta noite. E ouvindo a prece da Jaqueline, a gente vê a importância que é da gente caminhar nessa doutrina de luz, porque ela nos traz todo esse entendimento, todo esse esclarecimento. E quando pedimos para colocar essa música do Tim Vanessa, porque justamente quando ela diz, né, dorme mineral, desperta vegetal, segue instinto animal, o homem desperta na figura de Adão. Então aí está toda a criação. E a gente tem esse entendimento graças a essa doutrina de luz que nos esclarece, mostrando para nós que o nosso final é atingir uma escala de perfeição de espíritos puros, mas que nós já estagiamos lá atrás, antes mesmo de despertarmos, de dormirmos ali no mineral, como o próprio Leon Denis também tem essa fala de estagiarmos naquele período deste reino, a gente já tinha vida. Deus já vibrava em nós. Então, a doutrina, ela nos esclarece. E Kardec, esse ser iluminado, esse espírito de luz, quando veio com a missão de juntar, né, o Consolador prometido para todos nós, a terceira revelação, e começou as bombas acontecerem em torno de todo mundo, a manifestação dos espíritos, ele teve que compilar, conforme nós já sabemos, mas teve que ter um pontapé inicial, até mesmo para não distanciar muito da religião vigente. Então ele começa, né, falando ali no primeiro capítulo do que é Deus, dos elementos gerais do universo, da criação, e agora a gente inicia o capítulo 4 do princípio vital, falando sobre os seres orgânicos e inorgânicos, porque no início desse capítulo, Kardec traz uma pequena observação antes de colocar essas primeiras questões a respeito dos seres orgânicos e inorgânicos. Ele nos diz assim: os seres orgânicos são os que têm em si uma fonte de atividade íntima que lhes dá a vida. Então aqui ele já começa nos dizendo que os seres inorgânicos é aquele que tem algo dentro de si que lhe impulsiona e que lhe dá vida. E aí ele continua:
nascem, crescem, reproduzem-se por si mesmos e morrem. São providos de órgãos especiais. Olha que interessante. São providos de órgãos especiais para a execução dos diferentes atos da vida. Órgãos esses apropriados às necessidades que a conservação próprias lhes impõe. Ou seja, os seres orgânicos, existem nele algo, uma atividade íntima que lhe dá vida, mas que são providos de órgãos especiais para a assimilação dessa atividade íntima. Esses órgãos justamente acontecem para exatamente nos diferentes momentos da vida e também para a sua conservação própria que lhes impõe, como nos diz Kardec nessa pequena introdução. E ele continua: nessa classe estão compreendidos os homens, os animais e as plantas. E aí ele vem trazendo uma definição de seres inorgânicos. Os seres inorgânicos são todos que carecem de vitalidade, ou seja, desse princípio vital, de movimentos próprios e que se formam apenas pela agregação da matéria. Tais são os minerais, a água e o ar. Então, ele traz uma forma interessante, que ele diz, mesmo com a agregação da matéria, ou seja, ali nós vimos os 3 elementos gerais do universo, que são os princípios espirituais, né, os materiais e Deus, que é o formador de tudo. E que nesse fluido cósmico universal, a matéria se compõe com a sua agregação, pela vontade dos espíritos, mas nem todos eles possuem vida. Somente os seres orgânicos possuem vida, quando é associado a essa matéria esse princípio vital, que é um dos elementos desse fluido cósmico universal que nós já estudamos bastante ao longo dessas semanas, que a Teresa também falou muito bem a respeito. Então, na associação desse fluido cósmico, desse princípio vital com a matéria, é que surge a vida e passa, portanto, ser orgânico. O ser inorgânico é aquele que não tem essa vitalidade, carece desse princípio vital. E aí a gente começa, então, com as questões propriamente ditas. Pode compartilhar, Patrícia, por favor. Nós vimos ali no slide anterior exatamente essas questões de 60 a 67 a respeito dos seres inorgânicos e orgânicos, princípio vital. É interessante como Kardec ele procura sempre, e essas questões, algumas parece até que são repetidas em relação a outras questões que nós já vimos. Pode passar, Patrícia, por favor. E aí Kardec, então, pergunta aos espíritos: é a mesma força que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos e inorgânicos e nos inorgânicos? Então, ali, logo no início, Kardec já trouxe a definição para que a gente entendesse com clareza, né, o que são os corpos orgânicos, né, e os corpos inorgânicos, aqueles que possuem esse princípio vital e aquele que não possui essa vitalidade, essa junção desse fluido vital em suas matérias. Mas ele está perguntando aqui, é a mesma força que une os elementos da matéria, porque a gente sabe que essas moléculas elas estão desagregadas e com a manipulação da vontade e o pensamento dos espíritos, porque é a maneira como eles constroem, né, elas se agregam tomando forma, criando as coisas, formando os corpos. E aí Kardec responde, então, sim, essa lei de atração é a mesma para todos, independente, né, de qual matéria é, se ela é inerte, se ela é um animal, se ela é um planeta, se ela é qualquer outro tipo de matéria.
mas a lei de atração que agrega todos os corpos é a mesma. Pode passar, Patrícia. Júlio, lê para nós, por favor, essa questão 61. Certamente. A diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e a dos inorgânicos? Pode responder. Aí os espíritos respondem: a matéria é sempre a mesma, porém nos corpos orgânicos está animalizada. E é interessante como precisamos entender bem isso, e é justamente por isso que Kardec está sempre voltando de uma forma diferente. Não que ele desconfiasse dos espíritos, mas também, né, porque foram um acúmulo de informações chegando de todas as direções, ele precisava ter a certeza de que aquilo era uma consciência inteligente. Então, ele voltava, às vezes, com a mesma pergunta de uma forma diferente, também para ter a resposta um pouco mais esclarecida. Então, nós já sabemos que toda a matéria, nós já vimos isso, ela sai, vamos dizer assim, de um elemento primitivo, que é justamente esse fluido cósmico universal. Mas ele pergunta, a diferença entre a matéria? E os espíritos respondem, a matéria vai ser sempre essa. Aí é o ponto, né? É o princípio, é a base de toda a construção. Porém, nos corpos orgânicos, ela está animalizada. E aí imaginemos nós, lá em 1857, quando os espíritos respondem dessa forma. Porém, nos corpos orgânicos, aqueles que têm vida, ela está animalizada. Nos levanta um questionamento que Kardec vem justamente respondendo na questão que vem logo em seguida, que é a questão 62. Pode passar para nós. Qual a causa da animalização da matéria? E aí ele vem trazendo a resposta: sua união com o princípio vital. A energia que traz a vida à organização física. A energia, o fluido que traz a vida à matéria inerte, que pode ser qualquer uma. A partir do momento em que ela traz a junção desse fluido, desse princípio vital, ela passa a ser um ser orgânico, logo, conforme deu Kardec para nós a introdução, né, precisa ser dotado de órgãos especiais para a assimilação desse princípio. Mas o que é esse princípio vital? E aí a gente foi buscar para que a gente tivesse um entendimento um pouco melhor a respeito dessa questão do princípio vital. Passa para nós. Aliás, antes de passar, Júlio. O André, só para... Você falou aí, né? É só para reiterar, para ratificar o que você falou, né? É que a matéria, para ter condição de unir-se ao princípio vital e constituir a vida, ela precisa estar dotada de um sistema orgânico, né? Você falou e eu estou só ratificando. A matéria precisa ter evoluído a ponto de constituir-se num organismo, né? Ser um sistema orgânico para que ela possa, então, assimilar o fluido vital e aí dar origem à vida. Isso é muito bonito, muito interessante da gente saber. Tenho dito, meu amigo. Excelente, excelente participação.
E é exatamente isso, até mesmo porque esse princípio vital, ele tem que, conforme o Júlio muito bem dito, essa matéria, elas têm que estar em condições, já no estado evolutivo tal, com um organismo para que ela encontre um casamento para que tenha vida. Aí pode passar, Patrícia, por favor. Princípio vital. Todas essas nossas buscas, assim como nossos irmãos também que vão buscar, está sempre dentro dessa base da codificação de Kardec. A gente não busca nada fora, está tudo ali dentro das bases da doutrina espírita. Então ele vem trazendo força motriz dos corpos orgânicos, aquilo que o Júlio colocou. É ela que impulsiona, é ela que dá vida, é a fonte de vitalidade dos corpos orgânicos. Interessante esse terceiro, que ele vem falando, metabolização do fluido cósmico. E aí a gente vai lá no livro da Gênese, porque essa metabolização, essa transformação desse fluido cósmico é que traz justamente esse princípio vital. Lá no capítulo 14, que fala sobre os fluidos, que a gente já falou várias vezes aqui, trazendo para nós, vem dizendo no item 13, os fluidos espirituais que constituem um dos estados do fluido cósmico universal são, a bem dizer, a atmosfera dos seres espirituais, o elemento de onde eles tiram os materiais sobre que operam. Os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, não manipulando-os, como os homens manipulam os gases, mas empregando o pensamento e a vontade. Para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que é a mão para o homem. Pelo pensamento, eles imprimem aqueles fluidos tal ou qual direção. Os aglomeram, combinam ou dispersam. Organizam esse fluido. Então, é muito interessante isso, porque a base é o fluido cósmico universal, mas todos esses outros fluidos, né, o magnetismo, a eletricidade e o princípio vital, ele é manipulado por essa falange de espíritos puros responsáveis pela criação, não só do ser vivo, né, mas também responsável por toda a criação em todos os planetas, em todos os mundos. Então, é interessante quando ele diz aqui, é a metabolização do fluido cósmico, é a transformação, é a manipulação dessa energia básica, primeira, primitiva, para a transformação num outro fluido, onde vai dar vida à matéria inerte, desde que essa matéria inerte, conforme disse o Júlio, esteja apta a ter vida com um ser totalmente já organizado. Modificado segundo a espécie, ou seja, o princípio vital, ele não é o mesmo, né? Ele tem o objetivo de trazer a vitalidade para aquela espécie, para aquele tipo de ser, mas ele é modificado de acordo com as espécies. Olha que interessante, como a natureza, como Deus é perfeito, porque nem toda a manipulação desse princípio primeiro, que é o cósmico universal, né? E a gente trabalhando para florir ali o início do princípio vital, ele mesmo assim ainda precisa também ser trabalhado para que cada ser tenha a sua cota desse fluido vital. Olha que interessante. Necessita de órgãos especiais para elaborar o fluido universal.
do qual é o produto. Ou seja, você necessita, conforme o Júlio disse muito bem, você necessita de órgãos especiais para você poder trabalhar em si esse fluido, né, universal, que é o produto, o princípio vital é produto do fluido universal, mas você precisa estar com um corpo preparado para receber. E aí ele diz, é princípio da vida, de vida, dos vegetais, dos animais e homem. Então, isso aqui é o princípio vital, para que a gente possa entender que é justamente esse fluido, essa energia que sai da base original e que, modificada pelos espíritos, pelo pensamento e pela sua vontade, juntamente com a matéria, traz a vida. Patrícia, por favor. As nossas questões de 60 a 67, elas são muito quase que repetitivas, mas Kardec tinha esse propósito, né, de estar batendo em cima da mesma tecla. Então, não temos muito o que falar, mas se os nossos irmãos também quiserem acrescentar alguma coisa, fiquem à vontade. Patrícia, lê para nós essa questão 63. O princípio vital reside em algum agente particular ou é simplesmente uma propriedade da matéria organizada? Numa palavra, é efeito ou causa? Uma e outra coisa. Só um minuto, Patrícia. Aqui Kardec está querendo saber o seguinte, se ele já nos disse que a matéria ela precisa da agregação desses fluidos para ser organizada, e a partir do momento em que ela junta com esse princípio vital, ela cria vida, ou seja, esse princípio vital, ela vem da matéria ou já existe em algum outro local determinado, né? Ou seja, é efeito ou causa, né? Responde, Patrícia. E eles respondem, uma e outra coisa. A vida é um efeito devido à ação de um agente sobre a matéria. Esse agente, sem a matéria, não é vida. Do mesmo modo que a matéria não pode viver sem esse agente. Ele dá a vida a todos os seres que o absorvem e assimilam. Uma e outra coisa, né? É muito interessante porque aqui Kardec já vem, os espíritos vêm respondendo, a vida é um efeito. Então a gente já percebe que o princípio vital, ele não é efeito. Quando Kardec pergunta lá em cima, numa palavra, é efeito ou é causa esse princípio vital? E os espíritos respondem, não, ele não é efeito, ele é a causa. A vida, sim, é um efeito devido à ação desse agente, desse princípio sobre a matéria. Então, a gente sabe que o princípio vital é a causa, mas os espíritos trazem uma coisa interessante. Esse agente, sem a matéria, não é vida. Do mesmo modo que a matéria não pode viver sem esse agente. Por isso que quando os espíritos dizem uma e outra coisa, porque também o princípio vital, para se criar a vida, ele precisa de um corpo apropriado, mas sem essa matéria não se cria vida. Ele dá vida a todos os seres que o absorvem e assimilam. Júlio e Tereza, não sei qual é essa coisa. Eu já estudei isso algumas vezes, né? Eu adoro esse tema, mas cada vez que eu passo por ele eu fico perplexo, sabe? Perplexo. Kardec indaga, como você colocou, né? É efeito ou causa? Uma e outra coisa. Numa situação, ele é efeito, né? Numa outra situação, ele é causa. Então, quando assimilado pela matéria orgânica e dá a vida, a ele é causa. Mas quando ele está no ar como derivação, eu diria, né? Como derivação do princípio vital, ele é efeito. Me parece que é isso. Eu estou aqui me esforçando para tentar traduzir em palavras o que eu estou conseguindo entender dessa questão 63, que eu acho maravilhosa.
Interessante essa sua fala, porque também fiquei meio buscando uma e outra coisa, né? E a gente foi buscar, vimos respostas de vários personagens da doutrina a respeito dessa questão, mas eu fico também com essa vertente, porque ele é causa, vamos dizer assim, quando ele atua diretamente sobre a matéria, mas ele é feito quando na elaboração desse princípio. Também vejo dessa forma, né? E é realmente uma situação um pouco complicada, mas a gente está aqui para aprender mesmo, a gente está aqui para estudar e debater a respeito dessa questão, desse princípio vital. Bom, deixa a Tereza falar, desculpa. Não, pode concluir, até para a gente não... É interessante a gente observar que, para assimilar o fluido vital e para que a matéria tenha vida, é preciso... Eu cheguei a essa conclusão uma certa vez. É preciso que a matéria tenha alcançado um certo nível de evolução. E aí a gente acaba chegando à conclusão que, à medida que nós atingirmos outros níveis de evolução, nós seremos capazes, aí eu já fiquei na dúvida sobre o que eu vou falar, em razão da pergunta anterior, do slide anterior, quando você falou ali no slide anterior que depende da espécie, a atuação do fluido aqui, modificado segundo a espécie. Interessante então, isso, né? Não é? Modificado segundo a espécie. Coisa. Então, veja, eu fiquei pensando de que espécie ele está falando. Bom, pensei eu, lá no vegetal ele vai ter um tipo de metabolização, um tipo de atuação. No animal, um outro tipo de atuação. No hominal, um tipo de atuação. E aí a gente percebe, então, quando nós chegarmos a um nível mais elevado, caminhar um pouco mais pela esteira da evolução, nós vamos ter possibilidades, constituição física, orgânica, para assimilar outras propriedades, ou do fluido cósmico, ou do princípio vital, ou do próprio fluido cósmico universal, que nós nem conhecemos ainda. Isso, até para a gente ficar aqui conversando, tergiversando, né? Tem assunto que não acaba mais, porque é muito legal. Eu sou apaixonado por isso. Tereza, já vou deixar você falar, porque o Júlio falou uma coisa importante, até só para a gente amarrar essa questão, né? Porque no outro estudo nosso que fizemos junto com a Tereza, que ela fez uma parte, eu fiz a outra, lembra que ficou um questionamento, que é a questão 25, que diz: o espírito independe da matéria ou é apenas uma propriedade desta? Como as cores são da luz e o som é do ar. Agora, na resposta, você vai entender o que eu estou querendo dizer. São distintos um e do outro, mas a união do espírito e da matéria é necessária para intelectualizar a matéria. Lembra que a gente tem assim, gente, porque a gente pensa que o espírito se une à matéria para a evolução do espírito, o que também é verdade. Mas essa resposta de Kardec, quando nos traz, mas a união do espírito com a matéria é necessária para intelectualizar a matéria. Então, aqui você está falando. Fala, pode. Veja só, André, essa intelectualização da matéria só não será possível compreender, mas lá, alguns milênios, bota milênio nisso, porque a gente vai perceber que a matéria tem uma importância muito maior do que a gente imagina. Não é? Eles falam para nós intelectualizar, quintessenciar a matéria, significa dizer que lá no futuro, quando matéria e espírito, a matéria é tão quintessenciada que ela vai se confundir com o próprio espírito, significa que ela tem um significado que a gente nem consegue compreender ainda. Eu não quero ficar roubando aqui a fala da Tereza. E talvez até essa situação, quando Kardec diz, quando os espíritos respondem, precisa de órgãos especiais para a assimilação desse princípio vital. Será que nós, como espíritos de terceira ordem, num mundo ainda, né, de sofrimento e dor,
já somos dotados desses órgãos especiais ou estamos apenas no início? Para assimilar esse princípio, ainda falta um sentido para entender, para assimilar esse princípio vital de uma forma mais pura. Por que será que morremos tão cedo às vezes? Né? Será que o nosso organismo, será que esses nossos órgãos especiais já para nós? Ou, conforme você falou, essa matéria intelectualizada daqui a milênios? Mas vamos lá para Tereza. Eu estava aqui pensando enquanto vocês iam conversando, e aí eu fiquei aqui, né, na pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, né? Deus. O que é Deus? Aí diz lá, Deus é a inteligência suprema do universo, causa primária ou primeira de todas as coisas. Aí, eu aqui pensando, eu me lembrei que fora Deus, tudo que existe depois dele é matéria. Se ele é a causa a causa primeira de todas as coisas, tudo que vem dele, tudo que vem após ele, é um efeito dessa causa primária, né? Então, eu vejo que, na verdade, ficou assim, mais fácil de eu entender, né? A minha compreensão é que, quando ele diz assim, uma e outra coisa, talvez porque a gente não, como o Júlio falou, a gente ainda não tem o entendimento para ele dizer o que é uma e outra coisa, né? Para esmiuçar o que seria essa uma e outra coisa. Aí eu, pensando aqui, eu disse assim, não, eu vou ficar com a seguinte questão, que Deus é a causa primeira, né, de todas as coisas, e tudo que vem após ele é o efeito dele, né? O efeito dele. Então, né, diante disso, eu me lembrei assim, do ser humano propriamente dito, né? Porque a ciência, ela vasculha tudo. Hoje eu estava lendo, né, sobre o satélite que já está no espaço, substituindo aquele outro, né, que é o, não sei pronunciar direito, não sei se é Hubble, uma coisa assim, e esse é 6 vezes mais potente do que ele. Quando ele estiver em funcionamento pleno, que eles estão fazendo os ajustes, vai ser assim, voltar no passado e trazer muita coisa para o presente, muita história para o presente. Então, eu vejo assim, ele consegue, né, chegar a níveis tão grande como está e como vai ser ainda para frente, mas no momento que o médico ali, né, está com aquele paciente na luta da vida, né, para aquele paciente melhorar ali, e de repente ele dá um último suspiro e ele perde todo o controle, né, daquela vida, e eu fico pensando assim, o que ele acha que acontece, né, na maioria, né? Estou pensando assim de forma na maioria. O que eles pensam, o que acontece, já que eles têm ali a ciência, ali as máquinas, vendo tudo, pressão arterial, não sei o que mais, e no momento exato é como se fosse uma fumacinha que se dissolve e a vida se vai, né? Aí fica a pergunta, né? O que é essa fumacinha, né? Que essa fumacinha que se perde, eles não conseguem repor, né, para o corpo físico. Aí eu estava aqui pensando, mas claro que não é nada mais nem nada menos do que esse princípio aí vital, né? Esse princípio vital ali que foi preparado para aquele corpo, né? E tal, chegou o limite dele, né? E ali ele se esvaiu, né? Para onde foi? Eles não sabem dar essa resposta. E eu acho que é quando eles, de certa forma, sei lá, de repente dá um nó na cabeça de alguns. E é interessante essa questão aí da fumaça, né, da fumacinha, porque no Obreiros da Vida Eterna,
André Luiz acompanha justamente um desencarne, e ali os pontos de ligação, né, o fio prata, mas ele não usa esse termo, aí ele diz que solta, né, ali na região digestiva, e quando se desliga, sai uma substância embranquiçada e fica ali ainda próximo ao corpo espiritual. Depois ele vai na região do tórax e desliga novamente e sai uma outra substância embranquiçada. Depois ele desprende o último ponto que ligava à mente, ao cérebro. E quando solta, sai uma substância maior que absorve essas outras duas energias. Então é interessante isso, porque a gente está falando de princípio vital que dá vida, né? E o que acontece, então, depois com esse princípio vital, né? Na realidade, até expõe da questão 70, mas que eu nem sei quem vai dar continuidade no nosso irmão, mas ele diz que retorna, que o organismo volta para a Terra criando novas formas, mas que o princípio vital ele retorna de onde saiu. Olha que interessante, né? Então, acredito que nesse momento do desligamento, a espiritualidade, não só porque é ela que transforma do agente primeiro, né, o fluido cósmico universal, do princípio vital, e a partir do momento em que há esse desprendimento, ou seja, o desencarne, esse fluido vital, ele mais uma vez é elaborado, metabolizado, conforme diz no slide anterior, né, e volta para o todo, para ser aproveitado novamente, né, numa outra existência. Então, é muito interessante. E eu concordo com você, você teve uma visão, Tereza, que eu achei muito interessante, né? Deus... Isso é todo mundo congelado para... Deus, né, é a causa primeira, o resto é efeito. Então, eu acho, sim, que a espiritualidade deu a resposta em cima dessa forma. Sim, uma coisa e outra. O princípio vital é a causa para dar a vida à matéria, né? Mas ele é efeito quando olhado para Deus. Então, eu acho que essa resposta é fantástica, muito legal. Vamos lá, Patrícia, 64. Jaqueline, lê para nós, por favor, a 64 sem a letra A. Vimos que o espírito e a matéria são dois elementos constitutivos do universo. O princípio vital será um terceiro? Segura um pouco, Jaqueline. Estão me ouvindo bem? Sim, está ótimo. Tá ótimo, né? Então, vimos que o espírito e a matéria são dois elementos constitutivos do universo. O princípio vital será um terceiro? E aí a gente volta àquilo que nós já estávamos falando aqui, né? Kardec já tinha tido a resposta dos três elementos gerais do universo. Ele sabia que esse terceiro era Deus. E ele pergunta, o princípio vital será um terceiro? Responde, Jaqueline, por favor. É, sem dúvida, um dos elementos necessários à constituição do universo, mas que também tem sua origem na matéria universal modificada. É para vós um elemento, como o oxigênio e o hidrogênio, que, entretanto, não são elementos primitivos, pois que tudo isso deriva de um só princípio. E aí, né, ele não é um terceiro elemento geral do universo, mas ele é necessário para a constituição do mesmo. Porque o que é o universo? Se não todos os planetas, se não todas as formas de vida em todos os mundos habitados. E para que se tenha vida, é necessário esse princípio vital. Porque sem esse princípio vital, sem esse fluido manipulado saindo da origem, não existiria vida. Por isso que a espiritualidade nos traz, sem dúvida, um dos elementos necessários à constituição do universo, à constituição da vida, mas também tem sua origem no princípio básico,
na matéria universal, que é modificada. E é importante que a gente bata sempre na tecla a respeito que ela é modificada por esses espíritos trabalhadores, né, responsáveis por essa criação, né? Porque, conforme disse o livro da Gênesis, é modificada pela ação do pensamento e pela vontade. Exatamente. Ela é uma derivação do fluido cósmico universal. E aí a gente precisa ter esse entendimento, porque Kardec, quando compilou ali as questões, ele foi dando uma sequência. E é por isso a importância de estudar. E aí eu lembro, né, de Valdo dizendo que todo ano ele reiniciava a leitura do Livro dos Espíritos e que sempre aprendia coisa nova. Então, a gente também, buscando entender, cada vez lendo e relendo, a gente vai entendendo todo esse esquema do universo, esses 3 elementos gerais que constituem o universo, e que, derivado do elemento cósmico universal, conforme disse o Júlio, existem vários e vários e vários e vários fluidos, né? E ele diz, é para vós um elemento como o oxigênio e o hidrogênio, que, entretanto, não são elementos primitivos. Olha que interessante, não são, pois que tudo isso deriva de um só princípio. Então, os espíritos também são categóricos em estar sempre dizendo, para que a gente não esqueça e que para que a gente aprenda de uma vez por todas que existe um primitivo, que existe uma base de onde se deriva todos os outros objetos, vamos dizer assim, tudo que existe no universo. Tereza. Na verdade, Kardec sintetizou, né, quando ele chamou, você disse aí, de trindade, né, trindade universal, quando ele falou que é Deus, matéria e espírito, né, que isso aí, depois disso aí, né, tudo vai derivar disso, né? Exato. Deus, que não é matéria, né? Matéria e espírito sendo matéria, espírito Exato. uma matéria de uma quinta essência, né? E a matéria que a gente já sabe, né? Que a gente lá já estudou. E aí o que a gente percebe? Tudo que vier, que ele for falando aí, né, a nível de destrinchando o assunto, vai sempre partir dessa trindade, né, dessa trindade. Ou é Deus, digamos assim, ou está vindo ali do Criador, né, ou é matéria, ou então é essa matéria quintessenciada, né, que senão a gente vai também chamar de espírito de um outro elemento, né? De espírito não, do perispírito, né? Mas a gente sabe que perispírito também está lá na ponta da matéria, porque também é uma matéria, só de uma essência diferenciada, né? Então, a gente pôr na cabeça que é uma trindade, daí vai só tendo suas ramificações, mas tudo parte dessa trindade. Muito legal isso, porque facilita até a assimilação, né? Ou seja, nós temos essa trindade universal, né? E que daí resulta todas as outras propriedades, né? Deus, Espírito e matéria. Né? Muito legal. E aí, Kardec traz não uma pergunta, mas uma afirmação, e que os espíritos respondem em cima dessa afirmação dele. Ele diz assim, parece então resultar daí que a vitalidade não tem seu princípio num agente primitivo distinto, e sim uma propriedade especial da matéria universal, devida a certas modificações. Ou seja, o que Kardec está querendo dizer aqui? Então, quer dizer que o princípio vital ele não é distinto, ele não um princípio, um agente primitivo distinto, né? Ele é um agente especial que deriva dessa grande matéria universal, só que ela acontece com essas modificações. E os espíritos, como às vezes também davam totó, mas essa não foi uma das questões que isso acontece, ele diz,
Isto é a consequência do que dissemos. Exatamente isso, ou seja, não existe um agente primitivo do princípio vital. O agente primitivo, ou agente primeiro, sempre vai ser essa matéria universal, mas que esse deriva de certas modificações do fluido cósmico. Muito, muito interessante. Patrícia, pode passar. E aí eu trouxe um slide para que a gente possa entender, se bem que as questões estão bem claras, né? Até mesmo com o auxílio da Tereza, do Júlio, todos nós. Ali, aqui no canto superior esquerdo, a gente tem um bloco de argila. E aqui embaixo nós temos duas mãos, né? E à direita temos ali também um senhor. A gente pode dizer que trazendo como comparação, esse bloco de argila justamente como esse elemento primeiro, o fluido cósmico universal, que com a manipulação de Deus e dos espíritos responsáveis, vai se criando os outros fluidos. Aqui nós temos o vaso, temos também o corpo físico. A gente pode dizer que esse corpo físico aqui é um primeiro corpo, o corpo primitivo, mas que surge desse mesmo elemento universal. Temos o mineral, temos ali corpos mais rarefeitos, mas que a base de todos é esse fluido cósmico universal sendo manipulado por esses espíritos, por Deus, pelos espíritos através da sua força de vontade e da sua direção, do seu direcionamento, do seu pensamento. Então, eu vi essa figura e falei assim, isso aqui representa bem o que a gente está falando, o que a gente está conversando nessa noite. Pode passar, Patrícia. Lê para nós, Júlio, por favor. O princípio vital reside em algum dos corpos que conhecemos? Pode ler a resposta. Ele tem por fonte o fluido universal. É o que chamamos de fluido magnético ou fluido elétrico animalizado. É o intermediário, o elo existente entre o espírito e a matéria. Esse final ele é bastante interessante, porque nós sabemos que existe o corpo, o espírito e o perispírito, e que o espírito ele não pode atuar diretamente no físico se não tiver esse intermediário. Mas aqui Kardec está falando não da atuação do espírito sobre a matéria. Ele está dizendo que o princípio vital, ele é o intermediário entre o espírito e a matéria, porque o espírito não pode agir na matéria se ela não tiver vida. Então, ou seja, justamente o espírito, além do perispírito para atuar na matéria, é necessário esse princípio vital para que a matéria tenha vida. Por isso que ele é o elo existente. Né? Sem o princípio vital não há vida, logo desencarne a morte. Ele é o elo existente enquanto a vida entre o espírito e a matéria. Muito interessante, né? Que quando, num primeiro momento, assim, mas não seria o espírito, o perispírito, mas aqui não é o que Kardec está trazendo. Né? O perispírito é o intermediário. Na realidade, nós sabemos, já estudamos, que ele é o veículo onde o espírito pode se manifestar no físico, mas é justamente a animalização, né? O choque, o sopro, o hálito divino do princípio vital na matéria que a mantém vivo, né? Para que o espírito se manifeste atuando na matéria justamente através do perispírito. Tereza.
em relação a essa resposta aí, o que você falou, eu me lembrei de o quanto o princípio vital tem a sua importância, porque quando a gente desencarna, né, a gente já leu alguma coisa na literatura espírita, né, que o espírito tomado de um susto, porque ele visualiza o corpo dele ali no chão, digamos, né, sem inerte, e ele se movimentando, o que é que ele faz? Ele diz, não, tem alguma coisa errada, eu vou voltar, eu vou para o meu corpo, né? E aí ele acopla no corpo de novo, e, no entanto, o corpo nem por isso volta a ter vida, né? O espírito ali encaixadinho no corpo, e tem outras visões também em velórios, né? Que o espírito fica ali no corpo, né? Ali naquele estado. Tentando movimentar o corpo, né? E não consegue, porque falta exatamente esse elo aí, esse grande elo, né? Que é o princípio vital. Gente, Júlio, olha só que interessante. Eu vou ler aqui novamente para ver. Olha. O princípio vital reside em algum dos corpos que conhecemos? Resposta dos espíritos. Ele tem por fonte o fluido universal. É o que chamar de fluido magnético ou fluido elétrico animalizado. É o intermediário, o elo existente entre o espírito e a matéria. Aí o André trouxe uma questão interessantíssima que me despertou para uma outra situação. André falou assim, olha, mas não está se tratando do perispírito, e de fato não está. Não é? E aí, você, fazendo mais um exercício aqui do raciocínio, você percebe que também, no plano espiritual, o fluido universal... Ih, rapaz, não sei não. Traz, fala. O fluido... Me ocorreu que o fluido vital também serviria de elo entre o perispírito e o espírito propriamente dito. Porque o perispírito é o nosso corpo espiritual. Ele é matéria. Entendi. Né? E os nossos organismos, a nossa constituição orgânica também está no perispírito. Então, em tese, ele também atuaria lá. Mas aí, quando eu comecei a falar, e eu fiz aquela pausa, aquela interrupção, por quê? No corpo físico, quando o princípio vital se esvai, ocorre a morte. Né? E aí eu fiquei na dúvida quanto à afirmação que eu estava fazendo, quanto à digressão que a gente estava, quanto que aquilo que a gente estava desenvolvendo, o raciocínio que eu estava desenvolvendo. Se alguém puder ajudar, vai ser interessante. Muito interessante. Muito mesmo, porque, na realidade, é o que a Teresa tinha dito. O perispírito também é matéria. Né? Exatamente. E para que ele é o elo existente entre o espírito e a matéria. E, na realidade, a espiritualidade ali ela está dando uma resposta ampla. Então, com certeza absoluta também, né, deve existir um princípio vital, né, para que o espírito também intercambie com o seu próprio perispírito. Né? Então, também uma questão muito... Interessante, André. Olha só. Né? Que a gente deduz? O que eu deduzo? Né? Lá, no perispírito, no corpo espiritual, a atuação do princípio vital ela vai ser constante. Não é? Eu estou aqui partindo do princípio que o corpo espiritual, para o corpo espiritual, não existe a morte. Porque nós morremos aqui na constituição física e existimos no plano espiritual com o corpo espiritual, que nós sabemos que é matéria que nós, estando na carne, ela não sensibiliza os nossos órgãos sensoriais. E a cessação da atuação do princípio vital no corpo físico
faz com que esse corpo físico pereça. Mas se ele é o elo se o princípio vital é o elo entre o espírito e a matéria, ele também está atuando lá no plano espiritual, na verdadeira vida. Então, lá, isso é uma relação que nós estamos aqui deduzindo. Então, lá, a atuação do princípio vital seria constante, a não ser que se invente uma morte lá. Eu já ouvi alguém falar de morte lá, segunda morte, né? Já vi alguém falar. Eu realmente vou ter que chegar lá para entender isso, né? Porque se somos imortais, como é que é essa história de segunda morte? Mas, afastar dessa questão, que para mim é bastante contraditória, eu ficaria com a ideia de que, estando nós na verdadeira vida, que é a vida espiritual, né, a atuação do princípio vital em nós é perene. Prefiro pensar assim. Deixa eu ouvir a Tereza, que ela, de repente, nos esclarece aí, traz aí alguma coisa muito esclarecedora. Muito interessante essa colocação, Júlio. Na verdade, Júlio, eu não ouso negar, certo? Eu não ouso negar a sua colocação. Não ouso. Certo? Por quê? Porque todos nós estamos mergulhados no fluido cósmico universal. Se todos nós estamos mergulhados nesse fluido cósmico, e existe o fluido vital que dá essa ligação entre o corpo físico, né, e o espírito, ou melhor, o perispírito, então nós vamos ainda descobrir que princípio é esse que liga esse outro degrau, tipo espírito, perispírito. Perispírito. Vai existir, com certeza. Vai existir, com certeza. Eu ainda não conheço esse estudo sobre a segunda morte, porque eu não ousei, porque para mim é um negócio assim meio esquisito também. Para mim também é lógico. Mas existe um livro chamado Segunda Morte, né, que eu até por acaso tenho, mas nunca li, né? Mas eu fico com como é que se diz? Eu fico exatamente com a certeza, com a convicção de que nós somos imortais, né? Pode haver qualquer outra coisa que, se por falta de palavras, se tenha colocado uma segunda morte, né? Mas fico com você, não ouso negar que existe um princípio aí que faz essa ligação, porque aquilo que Kardec falou, nós estamos mergulhados nesse todo universal. A gente não se estender, está lá no livro Libertação, falando sobre a segunda morte. Legal, vamos buscar então. Luci. Já vou anotar. Me falem, porque eu não vou lá. Tá. Desculpa, Luci. Então, eu fiz um estudo e lá está falando sobre essa segunda morte, né? Que é o espírito, quando ele perde o perispírito, ele se torna ovoides. Então, está lá no livro Libertação. Obrigada. Muito legal. Mas vamos aí, veja bem, o Júlio acho que vai... Não quero que o Júlio concorde comigo, mas eu quero que ele fale alguma coisa. Aí não é aí eu não considero uma segunda morte. Isso não é a segunda morte. Eu considero uma deformação do corpo perispiritual, que acontece realmente. E depois você vai trabalhar esse perispírito de novo, né? Juntamente com os espíritos e tal, até tomar a formação hominal. Mas eu não considero isso como uma segunda morte, porque o espírito dele está ali. A segunda morte é a depuração, é a evolução acontecendo. Muito legal. Olha, eu fico com a Tereza. Estamos juntos, Tereza. Eu não considero uma segunda morte ainda, porque eu considero, por falta de palavras para nós termos entendimento, pelo contrário, eu considero isso uma continuação da vida, de uma forma mais ampla, que é a evolução. É isso que eu entendo. Né? André, a Valna falou que vai esclarecer tudo isso para nós agora.
Graças a Deus. Vamos lá, Ana, fala conosco. Até parece. Escuta, eu não sei nem se está bem dentro do assunto, mas eu estava lembrando, para a criança nascer, precisa do oxigênio, né? Esse oxigênio seria é o fluido cósmico para ela poder nascer, aquele corpinho? Seria o oxigênio? Conforme nós já vimos, sim, ele tudo parte desse princípio, né? E o Júlio até colocou o princípio vital, uma derivação do fluido cósmico universal. Também o oxigênio, como tudo que existe na natureza, é uma derivação desse princípio primitivo, desse fluido cósmico universal. Sim, é. Então tá esclarecido. Obrigada. Passa, Patrícia. O princípio vital é um só para todos os seres orgânicos? E aí, aquilo que nós já falamos, já batemos bastante. Sim, modificado segundo as espécies. Aquilo que o Júlio até levantou a questão. É ele que lhes dá o movimento e atividade e os distingue da matéria inerte. Agora, olha que interessante. Porquanto o movimento da matéria não é a vida. Esse movimento, ela o recebe, não o dá. Olha que interessante. Porquanto o movimento da matéria não é a vida. Esse movimento ela recebe, não o dá. Ou seja, o movimento em uma matéria inerte não é a vida, porque, na realidade, ela recebe esse movimento quando o princípio vital atua sobre a matéria. Por isso que o Espírito fala assim, não é vida, ela recebe, não o dá. A vida não vem da matéria, a vida vem da associação com a matéria, com o princípio vital. Por isso, repetindo, porquanto o movimento da matéria não é a vida. Esse movimento, no caso, a matéria, o movimento da matéria, ela recebe, não o dá. Fantástico, né? A gente vai estudando. E a última questão, Patrícia, por favor. A vitalidade é atributo permanente do agente vital ou se desenvolve tão só pelo funcionamento dos órgãos? Essa é uma pergunta interessante. A vitalidade é atributo permanente do agente vital ou se desenvolve tão só pelo funcionamento dos órgãos? E olha a resposta. Ela não se desenvolve senão com o corpo. Não dizemos que esse agente sem matéria não é vida? A união dos dois é necessária para produzir a vida. Ou seja, o princípio vital se desenvolve com o corpo, porque um sem o outro não produz a vida. Né? Interessante isso. E aí, a questão A. Poder-se-á dizer que a vitalidade se acha em estado latente quando o agente vital não está unido ao corpo? Olha que interessante. Poder-se-á dizer que a vitalidade, né, se acha latente nesse princípio quando o agente não está unido ao corpo? Sim, é isso. Imaginemos nós, quando a gente compra um eletrodoméstico, o que falta para dar vida a esse eletrodoméstico? A gente conectar a tomada, né, ao fluido da eletricidade. Ou seja, a vida, vamos dizer assim, está latente ali, né, no eletrodoméstico. Porém, é necessário a união desse material, né, com esse agente que vai trazer vida, que no caso específico aqui é a eletricidade. Então, por isso que ele diz, poder-se-á que a vitalidade se acha em estado latente, né, quando o agente vital
não está unido ao corpo? Assim, sim, se acha em estado latente, né? Então, muito interessante. E deixa eu só concluir. Pode falar, Júlio. André, o seu exemplo foi perfeito, né? O corpo, a matéria, ela está toda pronta, né? A constituição orgânica está toda pronta, né? O organismo está pronto, pulmão, fígado, papapá, coisa e tal, sistema circulatório, respiratório, está tudo pronto. Só aí é que ele vai poder assimilar, que o fluido vital vai poder atuar nele, nessa matéria, nesse corpo. O seu exemplo foi muito bom. O exemplo comum que a gente encontra aí que também é muito bom é do carro e da gasolina, André. Entendeu? Também, exato. Né? O carro está ali prontinho, está pronto para funcionar, tudo montado. Mas se não tiver gasolina para virar lá, aí terão até, interessante, né? A atuação de outros fluidos, porque aí você vai ter a gasolina, mas vai precisar também da eletricidade para gerar a combustão. Então, a Valna falou do oxigênio, né? Você vai precisar de outros fluidos para que o corpo funcione. É muito interessante tudo isso. Show de bola. Estou apaixonado pelo estudo. É verdade, é verdade. Esse tema é muito, muito empolgante mesmo. E aí Kardec termina, né, com um comentário dizendo: o conjunto dos órgãos constitui uma... Olha aí o mecanismo que o Júlio acabou de falar, olha que interessante. O conjunto dos órgãos constitui uma espécie de mecanismo que recebe a impulsão, olha aí a combustão, na atividade íntima ou princípio da atividade íntima ou princípio vital, que entre eles existe. Ao mesmo tempo que o agente vital dá impulsão aos órgãos, a ação destes, ou seja, dos órgãos, entretém e desenvolve a atividade daquele agente quase como sucede com o atrito que desenvolve o calor. Então, repetindo, né? Ou seja, aqui, ao mesmo tempo que o agente vital dá impulsão aos órgãos, a ação dos órgãos entretém e desenvolve essa atividade, ou seja, o princípio vital em si, né, daquele agente, quase como sucede com o atrito que desenvolve o calor. Ou seja, o princípio impulsiona os órgãos e aquilo que eu falei, é o hálito vital, é o sopro de Deus onde traz a vida a essa matéria que antes estava inerte. Muito, muito, muito legal. E também muito, muito, muito obrigado. Tereza está aguardando, André, para falar. Perdão, Tereza. Eu me lembrei de um caso de uma mãe que estava com gêmeos na barriga. E vamos falar assim, o princípio vital, né, ali passou a existir. E o que aconteceu? Aquele bebê, ele foi entrando em processo de mumificação, enquanto o outro ia desenvolvendo. Ou seja, ela não podia fazer a retirada, o médico optou por não fazer a retirada do outro, né? Do primeiro que já tinha perdido ali o princípio vital, tinha virado só um pedacinho de carne, e estava ali entrando no processo de mumificação, em benefício do outro que estava se desenvolvendo. Né? A gente vê, aí eu estava exatamente analisando o princípio vital dando andamento, numa barriga só, dando andamento à vida para um, e o outro parou e estava fazendo, retroagindo, né? Mumificando, fazendo o sentido contrário. Né? Então, a gente via aí, quando eu me lembrei, muita a representação do fluido vital nisso aí. Eu disse Deus, né? A perfeição divina dentro desse exemplo que a Tereza falou. E assim a gente termina o nosso estudo, agradecendo mais uma vez a Deus e a participação de todos. Graças a Deus. Nós que agradecemos, né? Ficou quase que uma roda de conversa, né? Entre Júlio, Ficou Tereza ótimo, e foi André. maravilhoso. Esse trio aí é parada dura, né? Nós Só agradecemos. Agradecemos aí. É isso que eu ia dizer. É verdade.
E aí a gente... Tem um microfone aí barulhento. Acho que é do É Francisco. do Francisco Jesus. Já fechou. A gente vê, né, a necessidade de estar sempre estudando o Livro dos Espíritos, por mais que a gente ache que já estudou, né? Já dizia Divaldo, estudou foi nada, né? A gente precisa sempre rever e essa troca enriquece, né? Traz aqui crescimento para o grupo. Nós agradecemos aí ao André, aos colaboradores aí, Tereza e Júlio Filho, muito obrigada pela participação especial aí. Temos canção, Patrícia, para terminar? Nós aqui agradecemos, foi uma honra participar. É muito Nós é que bom, agradecemos. aprendemos muito. Aprendemos muito. Mesmo. Vamos ouvir a canção e no final Patrícia fará o Brasil a prece. Isso é legal. Fecha. Senhor Jesus, amigo verdadeiro, hoje sabemos porque estamos no Brasil. Tu nos trouxeste para a terra do cruzeiro e por amor, o teu amor nos reuniu. Por tantas vezes renasci no velho mundo e em muitas delas por orgulho me perdi. Criei sistemas, guerras, lemas de egoísmo e desse jeito me afastei tanto de ti. Agora estou criança em solo brasileiro. No Evangelho eu encontro a direção. Quero vibrar amor e paz pro mundo inteiro, a começar pelo meu próprio coração. Reconstruir meus sentimentos, lutar por dentro pra que eu possa melhorar, iluminar meus pensamentos, pelo trabalho pra que eu possa despertar, reconstruir meus sentimentos, lutar por dentro pra que eu possa melhorar, iluminar meus pensamentos, pelo trabalho pra que eu possa despertar nas terras do Brasil, com as cores do Brasil. Todas as cores cabem no nosso Brasil. Senhor Jesus, amado Mestre, obrigada pela oportunidade do estudo da noite, Senhor. É tão bom quando a gente está junto, aprendendo, um aclarando a mente do outro. Queremos pedir, Senhor, com essa canção, para iluminar as mentes desses governantes, Senhor, que estão se comprazendo nessa guerra, por um poder que é momentâneo, que eles ainda não têm essa clareza. Envolva o nosso planeta, Senhor, com a tua luz, quebrando esses miasmas que nós ainda na nossa ignorância, na nossa infantilidade, criamos os nossos pensamentos ainda não evoluídos. E envolva todos nós com teu amor e com a tua luz, Senhor. Fica conosco, Senhor.
hoje, agora e sempre. Graças a Deus, assim seja. Então, nós vamos terminando aqui o nosso encontro de hoje, né, agradecendo por todos que ficaram até aqui. Quem acessar o nosso canal depois, né, vai poder rever lá os estudos que perdeu em algum momento, nosso canal do YouTube. Nós estamos também no Instagram e no Facebook, né, para fazer a divulgação da nossa casa. Lembrando que segunda-feira nós estaremos novamente no encontro presencial para estudo do Evangelho. Às quartas-feiras a gente fica com o Livro dos Espíritos. Então, para quem puder estar lá conosco, até segunda, né? E não esqueça da sua contribuição para o SAPSE, né? Para as nossas famílias assistidas. Um abraço a todos e até lá!